Outro também fator, além da questão genética, é que, por exemplo, a prematuridade também é levada em consideração. No caso do diagnóstico do autismo. Não é que todo bebê prematuro, pelo amor de Deus, vamos entender. É isso, essa linguagem generalizada. Vamos entender. Não é que todo bebê prematuro vai ser autista. Porém, existe uma maior probabilidade disso vir a acontecer. Sim. O que mais acontece é as crianças começam a apresentar alguns sinais, vão ao pediatra e aí pede para esperar. Quando chega para a fonoaudióloga, que seria o primeiro profissional que vai pegar esse caso, chega com uma queixa de atraso de linguagem. Mas é uma criança que nem balbuciou, nem balbucia, que se comunica por comunicação gestual, apontar ou pegar na mão e levar. Sim. Imagina a quantidade de estímulos que se perdeu desde o nascimento até os 2 anos. Sim. Então, assim, é importante, independente de ser autismo ou de não ser autismo, observou atraso no desenvolvimento, procure o profissional. Porque ele vai te orientar, entende? Sim. Independente do diagnóstico. O diagnóstico é importante, sim, é. Mas, muito mais do que isso, é importante entender o que está acontecendo e intervir precocemente nas habilidades que encontram em déficits. Porque a gente se baseia nos marcos do desenvolvimento e temos um gap dentro desses marcos. Então, o profissional, ele consegue mensurar se mesmo que a criança esteja em atraso, ainda assim é considerado dentro dos padrões de normalidade. Sim. E mesmo dentro dos padrões, a gente dá uma ajuda para essa criança, para que ela consiga se desenvolver de uma forma bem mais tranquila, para que não ocorram rupturas no desenvolvimento dela, para que não ocorram alguns bloqueios, por exemplo, entende? Porque quando essa criança chega para a gente aos 2, aos 3... Aos 5, que às vezes acontece muito. Aos 7, por exemplo. Às vezes sem falar. Sem falar. Sem falar. Às vezes sem passar por nenhuma outra terapia antes. Para a linguagem da mamãe e do papai que está em casa, provavelmente eles devem estar assim, e agora? Qual é a idade que, então, em casa, quem está assistindo a gente, que vai assistir a gente ainda, qual é a idade que eles devem, no caso, quando eu devo me preocupar? Se meu filho não falou até certa idade, quando eu devo me preocupar? Porque o que acontece na nossa vida normalmente? Fulano falou com o ano já estava falando tudo. E eu vejo isso na escola hoje. A minha filha, ela fala muito bem. E é uma coisa, assim, dela. Porque a gente não é... A gente se comunica muito bem. Porém, assim, a gente não é uma coisa de... Ficou insistindo com ela. Fala, filha, fala isso, não sei o quê. Ela fala muito bem. Por ela falar, quando eu chego na escola, ela monta frases inteiras. Alguma mãe do lado que tem um filho mais velho fala assim... Nossa, mas ela já fala tudo. Aí eu... Fala. Meu filho tem 2 anos e 5 meses e ainda não fala. Ele fala mais mamãe, papai, uau. E eu também não sei o que dizer, porque eu também não sei falar para ela assim, isso tá dentro do padrão, não sei. Então, assim, para quem tá em casa, quando que um papai, quando que uma mamãe deve se preocupar? A partir de qual é a idade limite para falar assim, não, está dentro, né, dos padrões de desenvolvimento, tá ok. Tá tardio, tem alguma coisa ali que tá pontuando. Quando é que eles devem se preocupar? Antes mesmo de falar, mamãe, papai, por exemplo, palavras simples, para que todo mundo consiga entender nossa linguagem. Essa criança precisa ter um nível atencional. Ela precisa manter contato visual. Sim. E ela precisa imitar. Antes de falar palavras, ela precisa ter essas 2 bases. Entendi. Uma criança recém-nascida até os 12 meses... ela vai absorver tudo que o meio propõe. Para que quando ela chega aos 12, dos 12 aos 18, ela já imita palavras. Sim. Só que se essa criança não passou pela habilidade de imitação, ela vai ter uma dificuldade enorme. E a gente não está falando de autismo em si. A gente está falando de qualquer criança, desenvolvimento infantil. Entende? Se essa criança não consegue parar, sentar, observar o que está acontecendo ao redor, dificilmente ela vai conseguir se comunicar, utilizar da linguagem expressiva. Entende? Então, antes de tudo, antes de falar, ela precisa absorver tudo que está acontecendo no meio. E a gente entra numa questão de que hoje nós estamos numa era tecnológica. Sim. E os pais precisam muito trabalhar. Ambos precisam trabalhar e as crianças ficam muito submersas nas redes sociais, no telefone, vendo joguinhos, assistindo vídeos, na televisão, no celular.
E alguns pais até falam para mim a respeito de, mas aquele vídeo é educativo. Sim, de fato é educativo e é possível aprender com aquele vídeo. Mas aquele vídeo não tem fundo social. Sim. Não tem a resposta que o outro vai te dar. De quando uma criança, por exemplo, começa mamapada. E aí você fala, uau, que legal, é isso, vamos, continua. Aquele vídeo não vai te dar essa resposta. Sim. Entende? Então, uma criança em fase de desenvolvimento, na primeira infância, que compreende do 1 ao 3, ela precisa estar exposta ao social. Pessoas. A pessoas. Que E devolvem para ela essas pessoas possam devolver, dar um reforço positivo. Ai, meu Deus, hein? E a nossa sociedade está um pouco complicada com isso. Bastante. Oi, Pipi, fala comigo. Ah, sim. Peraí. Tá. Tia Thaís. Adriele Nunes. Não sei quem é, já te chamando de tia. É a nossa psicomotricista. Gente. Ela do Catavento. Adriele Nunes. Tia Thaís, cada criança tem seu tempo, porque a gente está falando sobre isso, né? Marcadamente, qual a fase, qual a idade que a gente... Então, no caso de 1 a 3. Então, cada criança tem o seu tempo. Mas, porém, que é o que eu expliquei anteriormente. Sim. Dentro desse tempo, existem limites que a gente considera de normalidade. Sim. Entende? Então, o profissional que for acompanhar precisa estar atento a esses limites. Se aquela habilidade não se desenvolveu dentro daqueles limites, aí, gente, pelo amor de Deus, não é só ir para o Google e pegar marcos do desenvolvimento. É porque Porque a gente vai achar. Existem. A gente vai achar. Existem os marcos do desenvolvimento, que estabelece hoje limites. Sim. Porém, dentro desses limites, existia um gap que ainda assim é considerado dentro da normalidade. Aí que entra o tempo da criança, E né? aí que entra o tempo da criança. Só que somente o profissional vai ter esse olhar especializado e técnico para te dizer, estamos dentro do limite, calma, vamos trabalhar para que esse limite não se torne um atraso. Calma, Marcela. Sim, gente, é por isso. Olha que coisa, né? A gente tá falando aqui de informações e eu tô assim, caramba, perguntei, mas se abriu um leque. Gente, só o profissional que consegue fazer isso, né? Ter esse olhar muito mais abrangente. Se você ficar em casa, né? Isso, e aquilo. Provavelmente vão ser 1000 coisas e provavelmente não vão ser 1000 coisas. E às vezes é uma coisa... É que a gente vê um pouco na parte da aprendizagem, né? Sim. Uma criança que está no período de alfabetização. A gente tem, assim, mais ou menos na rede pública, assim, dos 6 até os 7, 8 anos. Se ele tem de 6 até 8 anos para fechar essa habilidade de alfabetização. Se ele tá fora disso, tá com problema. Sim. Tá diferente do que a gente espera. A gente vai pro profissional. Pode ser uma dislexia, pode ser uma dificuldade do ambiente de aprendizagem. Então, a gente fala pra mãe, o desenvolvimento dele, cognitivo, tá ok. Mas tem alguma coisa que tá atrapalhando. Vamos investigar. Sim. Então, é importante a gente ter esses marcos, a gente olhar esses marcos pra se nortear. Sim. Mas é o que tá falando, é um marco. Só que até chegar nesse marco, a gente tem várias paradas, né? Muitas etapas. Se a gente tem que sair daqui e ir pro Rio de Janeiro. Meu marco é no Rio de Janeiro. Mas olha quantas cidades eu vou passar até chegar no Rio de Janeiro. Sim. Será que meu filho tá fazendo tudo isso? Será que ele só deu uma desviadinha, deu uma paradinha pra comer alguma coisa? E depois voltou pro caminho? Então, os marcos, eles guiam a gente. Mas é o que a Thaís falou. Não é só olhar no marco que a gente vai magicamente descobrir, né? E também tomar muito cuidado com essa questão do tempo da criança. Que às vezes é falta de um profissional capacitado. É muito mais fácil ele virar, não, mãezinha, calma. Às vezes não, às vezes pode ser uma intervenção que ele não sabe fazer.